Vou conversar com o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Aires Brito, que faz a gentileza imensa de atender aos nossos pedidos. Estamos atrás do ministro desde sexta-feira. Eu só posso falar obrigada mais uma vez. Que bom que o senhor disse sim de novo aqui para a gente. Me ouve bem, ministro? Mona Lisa falando. Sim. Muito bem, Mona Lisa Perrone. Muito prazer estar com você. Prazer é todo meu. E os seus ouvintes e assistentes. Muito obrigada, ministro. Daqui a pouquinho está todo mundo no papo. Ministro, vamos começar aí com o pronunciamento, né, com a repercussão do pronunciamento feito agora há pouco pelo presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, deixando muito claro ali que a rejeição era um caminho óbvio e único pela total ausência de elementos que poderiam embasar, então, o prosseguimento dessa peça, desse pedido de impeachment do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, por parte do presidente da República. Dia desses, na sexta-feira e também no começo da semana, conversando aqui com o mundo jurídico, todo mundo estava meio espantado com a fragilidade aí da peça. Eu gostaria de começar por aí. O que o senhor observou, tanto da peça quanto aí do pronunciamento do presidente do Senado agora há pouquinho? Era esperado esse pronunciamento, né, do presidente do Senado, porque a peça realmente é muito frágil, não se mantém de pé, né, não há como. Primeiro, Mona Lisa Perrone, falta legitimidade processual, habilitação processual ao presidente da República para promover denúncia contra ministro do Supremo Tribunal Federal por crime de responsabilidade. O presidente da República não tem essa competência. No rol das atribuições constitucionais do presidente da República, artigo 84, não figura essa de denunciar ministro do Supremo por crime de responsabilidade. Diga-se o mesmo na lista, no rol da Lei 1079 de 1950, que é a lei que dispõe, lei federal, que dispõe sobre a definição desses crimes de responsabilidade e respectivo processo. Falece, portanto, competência, falta a habilitação processual ao presidente da República para esse tipo de propositura. É parte ilegítima, digamos assim, numa linguagem mais simples. Sim, e segundo... Desculpe, perdão, complemente, ministro, desculpe. Não, e quanto à tentativa de tipificação das condutas ou da conduta do ministro denunciado do Supremo, Alexandre de Moraes, quanto à tipificação, ao enquadramento dessa conduta em dispositivos da Lei 1079, especificamente nos incisos 2 e 5º do artigo 39, também é de total infelicidade essa tentativa de enquadramento. O primeiro inquérito não é processo, não é causa judicial. Nele não há julgamento. Ninguém proferiu julgamento nesse inquérito. O inquérito é pré-processual. É um conjunto de diligências investigativas. E o inquérito culmina com um relatório, não é com julgamento. Nenhum julgamento foi proferido, em termos técnicos, jurisdicionalmente falando. E quanto ao o outro inciso citado, de número 5, o ministro Alexandre de Moraes seria... Não há causa nem julgamento, né? Primeiro. Segundo, não houve suspeição nenhuma. Por quê? Porque, segundo a petição do presidente da República, o arrazoado do presidente da República, o ministro Alexandre de Moraes procedeu de modo incompatível com a honra, a dignidade e o decoro do seu cargo. Por que isso? Segundo ele, na petição, porque perante o Senado Federal prometeu respeitar os direitos e garantias individuais. Por exemplo, a liberdade de expressão. E terminou por trair essa promessa, descumprir esse compromisso. Acontece que, quando da arguição pública, chamada de sabatina, não é habitualmente, coloquialmente, de um ministro do Supremo ali pelo Senado, não há compromisso no sentido jurídico propriamente dito. O compromisso que se presta é quando dá posse do agente público. Por exemplo,
presidente da República toma posse, junto com o vice, diz o artigo 78 da Constituição, perante o Congresso Nacional. E nesse ato de posse, ele vai declarar que aceita o cargo para o qual foi nomeado e se compromete, antes de tudo, a manter, cumprir e defender a Constituição. Então, o ato de posse é que é o ato em que se formula, em que se formaliza o compromisso de aceitá-lo e de bem fielmente cumpri-lo. Não tem nada a ver com a sabatina, com a arguição pública perante o Senado Federal. Um despropósito essa fundamentação. Olha, eu digo com todo respeito, com toda consideração, toda vênia, mas não há fato típico, não há justa causa para responsabilizar por nenhum modo o ministro Alexandre de Moraes. Aí já é uma questão de mérito. No mérito também não pode ser julgada procedente essa denúncia. Sim, ministro, claro que o Caio Junqueira aqui, eu brinco com ele, né? Porque o Caio, antes de jornalista ali, estudou direito, nem sei se chegou a atuar, mas eu brinco que o doutor Caio, quando tem entrevista com o ministro, ex-ministro do Supremo, advogado, ele fica todo empolgado. Então, Caio, chega também na conversa, por favor, querido. Eu tenho OAB também, viu? Opa! Ó, tá vendo? Opa! Tá vendo o porquê da motivação? Então, pronto, doutor Caio, por favor. Mas a aventura do jornalismo é mais emocionante. Ainda mais jornalismo político, ainda mais no Brasil. Exato, exato. Presidente, boa noite. Eu vou pegar pela fundamentação política da peça que o presidente Jair Bolsonaro apresentou na sexta-feira. Ali tem toda a tese política que é muito respaldada ali pelos bolsonaristas em geral, é basicamente duas, e também respaldada por parte do universo político. Primeiro, que o Supremo Tribunal Federal se tornou um ator político, e segundo, que pela própria natureza das funções jurídicas, vamos dizer assim, né, vocês não pedem voto, vocês são nomeados. Vocês são quase vitalícios, vão até 75 anos, os outros lá pedem votos de 2 em 2 anos. Não é um poder afeito ao escrutínio público. Eu queria a sua leitura sobre esses dois pontos. Primeiro, o judiciário é um ator político no Brasil? Segundo, há uma dificuldade do poder judiciário em se submeter ao escrutínio público? É isso, presidente. Muito boas perguntas. Não é um ator, não é um agente político propriamente dito. A não ser genericamente, porque faz parte é um dos poderes do Estado, o judiciário. Ali no artigo 2º da Constituição está dito, né, está expresso, são 3 os poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. A dimensão verdadeira, assim, essencial do Poder Judiciário é técnica, é científica. O Judiciário se legitima não propriamente pelo voto. Ele não foi ungido na pia batismal do voto. Não chegou ao seu cargo nenhum membro do Judiciário pela voz da urna, propriamente dita. O provimento no cargo é de outro caráter. Agora, ele se legitima por impedir o desgoverno, notadamente, no caso da relação entre os poderes. Ou seja, o Judiciário não tem do governo a função. Não é órgão de governo. Mas ele tem do governo a força. Que força? De impedir o desgoverno. E o desgoverno maior é quando se descumpre a Constituição. Por isso que o Judiciário é o guardião último da Constituição. E no âmbito do Judiciário, o guardião maior é o Supremo Tribunal Federal. Por isso que ele é chamado de Supremo. É a instância decisória estatal extrema que decide por último e assim estabiliza as relações jurídicas e restabelece um clima de previsibilidade das coisas. O Judiciário atua naquele campo em que o agente público, mesmo eleito, se deslegitima no exercício. Convenhamos, um presidente da República, seja ele quem for, ele se legitima no plano da investidura no cargo, foi eleito. Mas ele tem que mostrar serviço constitucional o tempo todo para não se deslegitimar no plano do exercício. Se ele se deslegitimar no plano do exercício, por exemplo, governando de costas para a Constituição, habitualmente, adotando um estilo de governo incompatível com a ordem constitucional, revelando uma personalidade inconvivível com a Constituição, sobretudo a partir dos seus princípios fundamentais, o maior de todos é o da democracia, ele se expõe a impeachment.
perante o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, como tribunal de pronúncia, falemos assim, e o Senado como tribunal de julgamento, de processo e julgamento. Agora, o Judiciário é quem julga o presidente da República nos crimes, nas infrações penais comuns. E é por isso que o presidente da República não tem legitimidade para entrar contra ministro do Supremo por crime de responsabilidade, porque senão geraria um impasse. O presidente da República entraria como denunciante contra o ministro, que é o julgador dele diante de um eventual crime, diante de um eventual cometimento de infração penal comum. E passa a ser até quem sabe, ali no limite das coisas, um entrar em juízo, um entrar com um pedido de crime de responsabilidade perante o Senado para impedir mais adiante um ministro do Supremo de vir a julgar o presidente da República, eventualmente, por crime de responsabilidade. O cidadão é que pode fazer representação, denúncia contra ministro do Supremo por crime de responsabilidade. Mas entenda, o cidadão é fiscal do governo, é fiscal do poder, é controlador do poder. Como disse Thomas Jefferson, né, o preço da liberdade é a eterna vigilância, a vigília cidadã contra os exercentes do poder. E a Constituição não permite a mescla de funções. O presidente da República não pode ser, em matéria de crime de responsabilidade, de denúncia por crime de responsabilidade de ministro do Supremo. O presidente da República não pode ser cidadão e, ao mesmo tempo, presidente da República. A Constituição, no artigo 55 da Lei 1079, separa muito bem as coisas. Presidente da República é presidente da República, cidadão é cidadão, para o efeito de propositura de denúncia por crime de responsabilidade contra ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora a pergunta é do Yuri Pita. Yuri, por favor, chega na conversa também. Obrigado, Mona Lisa. Presidente, eu queria aproveitar a presença do senhor para um outro assunto que veio à tona hoje e que conto com o seu conhecimento, inclusive pela participação do senhor no julgamento da lei da ficha limpa. Começou hoje na discussão na Câmara para se instituir uma quarentena para pessoas que estão no Judiciário, no Ministério Público, nas Forças Armadas, nas polícias, poderem se candidatar. Teriam que esperar 5 anos depois de deixar essas instituições. E aí essa quarentena poderia eventualmente atingir o ex-ministro Eduardo Pazuello, que ainda está na ativa do Exército, e o ex-juiz Sérgio Moro, que deixou a magistratura menos de 5 anos, em 2022 não vai ter completado 5 anos fora da magistratura. Queria ouvi-lo sobre a importância de se adotar essa quarentena, inclusive no contexto que estamos vendo do risco de politização em instituições armadas e essa possibilidade de retroagir essa quarentena, mesmo para quem já está fora dessas instituições. E mais uma vez, meu boa noite ao senhor. Boa noite, Yuri Pita. Bem, aí é uma opinião mais subjetiva. Eu acho de bom aviso essa quarentena, porém não para a próxima eleição, porque parece casuísmo, né? Já aplicar a lei para a próxima eleição, inviabilizando, portanto, certas candidaturas que parecem que têm uma certa densidade eleitoral. Então, minha resposta curta e grossa é de que concordo no mérito com a proposta, me parece saneadora dos nossos costumes políticos, desde que a aplicabilidade da lei não se faça assim com imediatidade, já para a próxima eleição. E aí fugimos do casuísmo. Ah, perdão, eu fico interrompendo. O senhor respira, eu acho que terminou. Me perdoa, ministro. Curta foi a resposta, mas grossa jamais. O senhor é pura gentileza. Ministro, já que a resposta foi mais curtinha, dá tempo de colocar todo o nosso time. Leandro Rezende, por favor, também chega na entrevista. Leandro. Obrigado, Mona Lisa. Ministro, obrigado por estar conversando aqui com a gente no Expresso. Queria aproveitar também, já o senhor presidiu o Tribunal Superior Eleitoral, que o senhor falasse um pouco sobre as ameaças e as críticas que o presidente Jair Bolsonaro faz do sistema de votação eletrônica, por urna eletrônica, e se o senhor vê riscos objetivos para as eleições de 2022, a partir do que o senhor acompanha das manifestações do presidente Jair Bolsonaro, ministro. Olha, eu entendo, Leandro, muito bom ouvi-lo também, conversar com você, que urna eletrônica é viagem de qualidade sem volta. Eu comparo com a própria democracia. Democracia é viagem de qualidade sem volta.
Internet é viagem de qualidade comunicacional sem volta. Tem seus defeitos, temos aí os problemas da robotização de mensagens, de fake news. A gente vai aperfeiçoando essas coisas. A urna eletrônica assegura a cláusula pétrea, o respeito irrestrito à cláusula pétrea do sigilo do voto. É auditável eletronicamente. Ela não tem nada a ver com o voto impresso, porque o voto impresso se viabiliza por máquinas impressoras. E as máquinas impressoras seguem uma tecnologia de retaguarda mesmo, que é a eletromecânica. Ao passo que a urna eletrônica é outra tecnologia eletrônica muito mais avançada. Urna eletrônica e voto impresso são como água e óleo, não se misturam. A gente pode aperfeiçoar a urna eletrônica. Eu me lembro que quando estive na presidência, inaugurei até uma prática boa, me permito dizer, os testes públicos para os testes de segurança da própria urna eletrônica. Não foi a única vez, ali foi a primeira, mas não a única, em 2008. Nós convocamos os experts em informática, inclusive os hackers, para que eles ou contribuíssem para o aperfeiçoamento da urna eletrônica ou mostrassem pontos de vulnerabilidade, de fragilidade da urna eletrônica, de modo a comprometer o sigilo do voto. E inclusive, premialmente, oferecemos prêmio a quem contribuísse por essa forma, de um jeito ou de outro. Então, é possível, sim, aperfeiçoar a urna eletrônica. Agora, substituir a urna eletrônica e mesclar a urna eletrônica, não é, tecnologicamente, com o voto impresso é uma temeridade. Nós vamos ter que constituir juntas eleitorais, mesas eleitorais, e a intervenção do homem, do ser humano, na coleta de votos, na conferência de votos, na contagem dos votos. E aí pode haver anulação de voto, pode haver inclusão de voto, pode haver subtração de voto, uma parafernália, ao meu juízo, respeito aos entendimentos em sentido contrário. Então, a urna eletrônica é viagem de qualidade sem voto. É igual a concurso público, é viagem de qualidade sem voto, é igual a licitação. Tem defeitos, a gente corrige esses defeitos, mas é viagem de qualidade sem voto. Tem defeitos, mas não dá para retroceder o que todo mundo já viu e já constatou como ganho, né? Sem dúvida. E ela promove a auditagem, sim. Ela é submetida à auditagem antes do voto, durante o voto e depois do voto, eletronicamente, não manualmente. Sim. Não por urna impressora, não por máquina impressora. Ministro, muito obrigada por conversar com a gente, muito obrigada por participar aqui da nossa programação. Não esqueça, as nossas portas, microfones estão sempre abertos aqui para o senhor. É muito importante essa interlocução. Uma boa noite e até uma próxima. Parece que eu deixei de responder a Leandro. Deixou, Leandro? Ou não? Foi tudo certinho? Diga, Leandro. Faltou só dizer, ministro, se o senhor vê risco objetivo para as eleições de 2022. Por favor, ministro, complete e perdoe. As instituições não serão atacadas a esse ponto, não. Democracia é o locus, é o espaço da prevalência das instituições sobre as pessoas. Daí porque Rui Barbosa, certa feita, disse magistralmente: salvação sim, salvadores não. E Bertolt Brecht, na mesma linha de sapiência, falou: triste de um povo que precisa de heróis. Nós precisamos de instituições, como a imprensa, por exemplo. E a democracia amadureceu para que entendamos suficientemente que ela se afirma pelo prestígio das instituições.